queridos, estamos em Jerusalém, 2000 anos atrás. A cidade está lotada. Estamos nas vésperas de uma Páscoa que seria diferenciada, porque esta Páscoa coincidiria com o Shabat. Então seria uma Páscoa grande e a cidade estava superlotada. O que não faltava era confusão. E lá vem mais uma confusão. Lá vem um grupo trazendo um homem amarrado. Mata-o, crucifica-o. Pelo jeito é grave, querem matá-lo. Mata-o, crucifica-o. Reconheço, é o Galileu que vem de Nazaré, chamado Jesus, e que fica anunciando que é o Cristo, o Messias, o herdeiro do trono de Davi. Mas imagina, ele anda com publicanos, ele se deixa tocar por prostitutas, os companheiros mais nobres dele são pescadores, e diz que é o rei de Israel, o Messias, o Meshiach, Yeshua HaMashiach. E por causa disso ele acaba de ser preso e foi trazido à casa de Caifás, que é o sumo sacerdote. Israel estava debaixo do jugo romano. A autoridade militar era a autoridade de Roma, mas a autoridade política era o Sinédrio, era o sumo sacerdote. Por isso que ele é trazido para a casa do sumo sacerdote Caifás, genro de Anás, que tinha sido sumo sacerdote do ano anterior. Então ele é trazido, juntam-se aqui alguns membros do Sinédrio, que são amigos do sumo sacerdote, e eles resolvem julgar Jesus. Na verdade, eles já tinham decidido que vão matá-lo. Vão só discutir os detalhes de como é que vai ser esta morte. Os apóstolos que o acompanhavam o abandonaram. Todos fugiram lá do Getsemane, do Monte das Oliveiras. E Jesus está sendo julgado aqui, ilegalmente, porque o Sinédrio não pode se reunir à noite, e é noite, meia-noite, e então ele está sendo cuspido, está sendo espancado, sem nenhuma acusação que se sustente. As testemunhas que foram convocadas nem combinaram para mentir certo. E um dizia de um jeito, o outro dizia do outro. E ele está sendo julgado. Dos seus apóstolos, restara Pedro, que o seguia de longe. E entrou no pátio da casa de Caifás e viu uma fogueira, um braseiro, e ele se sentou ao redor do braseiro com as outras pessoas. E quando ele está lá sentado, chega uma das empregadas da casa e olha para Pedro e diz: poxa, você é uma deles, você andava com esse homem? E ele diz: eu? De jeito nenhum, não sei nem quem é esse homem. A mulher vai embora, depois a mulher passa de novo, cisma e diz: não, você andava com ele, você é Galileu. Eu disse: eu nem conheço, eu nunca vi esse homem, não sei nem quem ele é. E na terceira vez a mulher vem e diz: não, você andava com ele. E aí ele começa a praguejar que não conhece Jesus. E nesse momento o texto diz que o galo canta. E Pedro se lembra de que Jesus lhe dissera que antes que o galo cantasse, ele o haveria de negar 3 vezes. E nesta hora Jesus olha para Pedro, seus olhares se cruzam e o olhar de Jesus entra na mente, no coração e na alma de Pedro.
E o texto diz que Pedro sai daquele lugar e vai chorar amargamente. Vai chorar não pelo sofrimento do mestre, mas vai chorar pela sua covardia, pela sua fraqueza. Agora, queridos, precisamos dar um mínimo de legalidade para o que nós vamos fazer, senão vão dizer que é mero assassinato. Esse homem precisa de uma condenação formal do Sinédrio. O Sinédrio não pode se reunir de noite, então coloca ele na prisão de Caifás. Era um buraco, o preso era descido por uma corda e ficava dentro desse buraco. E Jesus passou a noite ali. E quando o dia começa a clarear, o Evangelho nos diz, nas primeiras horas do dia, ele é levado perante o Sinédrio. Este homem precisa de uma condenação formal. Esta condenação formal só pode ser concedida pelo Sinédrio. O Sinédrio só pode se reunir quando o dia raiar. Era proibido uma reunião à noite, mas o texto diz, nas primeiras horas do dia, ou ao raiar do dia, Jesus é então levado ao Sinédrio. O Sinédrio era formado por fariseus, saduceus, herodianos, militares, escribas, doutores da lei, as pessoas mais destacadas na sociedade de Jerusalém. E este Sinédrio tinha poder de julgar as pessoas. Ele tinha poder até mesmo para condená-los à morte. Mas havia um problema. Eles não queriam só matar Jesus, eles queriam matar Jesus crucificado. Então ele é julgado. Neste julgamento são trazidas testemunhas. E as testemunhas dão depoimentos contraditórios. Eram falsas testemunhas e nem mentir sabiam mentir concordemente. Então ficou tão desencontrado o depoimento daquelas duas testemunhas que não dava para formalizar uma acusação. Então alguém chegou e disse: ele profetizou contra o templo, ele disse que derrubaria o templo e em 3 dias o edificaria. Jesus tinha dito isso referindo-se a seu próprio corpo, mas eles acharam que Jesus estava ofendendo o templo. E aí o sacerdote questiona Jesus, por que é que ele não responde e tal, e não sei o quê. E aí Jesus responde ao sumo sacerdote, e uma pessoa vai, estapeia Jesus, dá murros e cospe em Jesus, mandando que ele respeite o sumo sacerdote. E aí, uma determinada hora, alguém pergunta: ele se fez filho de Deus e tal? E aí ele diz: eu sou. Aí eles têm uma crise de histeria. Ai, não precisamos mais de testemunho, blasfemou, blasfemou, digno de morte, digno de morte. Aí aquele pessoal tudo tem uma crise, um piripaque, aí fica tudo gritando: ah, digno de morte, digno de morte, digno de morte, mas nem sabia por quê. Um problema: a morte dos judeus era apedrejamento, mas eles não queriam apedrejar, eles queriam crucificar. Aí é uma morte romana, e eles não tinham autoridade para condenar alguém à cruz. Então eles vão levar este homem até Pilatos, a autoridade romana,
as autoridades romanas ficavam hospedadas no forte, na fortaleza da cidade de Cesareia Marítima. Quando eles vinham a Jerusalém, eles ficavam protegidas numa fortaleza chamada Fortaleza Antônia, que ficava próximo ao mercado e próximo ao pátio do templo. E então ele é levado à Fortaleza Antônia, terceira hora do dia. Portanto, estaremos às 9 horas da manhã, terceira hora do dia, no nosso horário, 9 horas da manhã. Vamos acordar Pilatos. Não é apenas matar, tem que matar com requinte de crueldade, e nisso os romanos eram especialistas, morte de cruz. Só quem pode autorizar é o homem que mora aqui, Pôncio Pilatos, representante do Império Romano. E nós vamos aguardar que ele venha na sua escadaria, porque ele não vem até embaixo não, ele fica sentado lá em cima e aqui embaixo a gente coloca a situação. As autoridades que vieram trouxeram consigo a multidão. Pilatos vem para saber do que se trata. O caso é colocado perante Pilatos. Pilatos diz: vou interrogá-lo e depois darei a sentença. Pilatos o leva para o interrogar e pergunta: você não responde às suas acusações? Jesus diz: o meu reino não é deste mundo. Se eu me preocupasse, se eu quisesse, meu Pai me enviaria legiões de anjos e eles lutariam por mim. E quando ele diz: meu reino não é deste mundo, Pilatos pergunta: então tu és Deus? E ele diz: tu disseste. Nesta hora Pilatos recebe um bilhete da sua esposa dizendo: não te envolvas na sorte desse justo, porque sofri muito em sonho por causa dele. Pilatos então volta e diz: examinei esse homem, não vi nele crime algum. Vou mandar açoitá-lo e vou saltá-lo. E aí eles diziam: não, nós queremos que ele seja morto, que ele seja morto, ele precisa ser crucificado. Pilatos diz: não vejo nele nada digno de morte, vou mandar açoitá-lo e vou soltar ele. Veja a incoerência desse homem. Se ele não vê crime algum, por que vai mandar açoitar? Era para simplesmente liberar. Mas aí a multidão começa a clamar pela morte de Jesus. Pilatos então, na sua covardia, tem uma ideia. Existe um prisioneiro, bandidão, chamado Barrabás. E ele diz para o povo: vocês sabem que eu costumo soltar um preso por ocasião da Páscoa. Aqui está Jesus. Aqui está Barrabás. Manda trazer Barrabás. Quem vocês querem que eu solte? Ele tinha certeza que desse jeito conseguia livrar Jesus. Errou feio. As pessoas começam a gritar: solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás. Ele não podia voltar atrás, soltou Barrabás. Nem Barrabás apostava em Barrabás. Soltou Barrabás, até hoje Barrabás não sabe por que foi solto. E aí ele dizia: o que é que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? E as pessoas gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Ele diz: hei de crucificar o vosso rei? E as pessoas dizem: não temos rei
senão César. Então Pilatos se dá por vencido e diz: minhas mãos estão limpas do sangue deste justo, lava as mãos. E o povo diz: caia sobre nós, sobre os nossos descendentes, o seu sangue. E então Pilatos entrega Jesus aos soldados da guarda pretoriana para que ele seja açoitado e depois crucificado. A guarda pretoriana era a elite da guarnição militar romana na Palestina. Eles ficavam na fortaleza Antônia. Por isso que quando Pilatos vinha a Jerusalém, se hospedava na fortaleza Antônia para garantir a sua segurança. E Jesus é entregue à guarda pretoriana para se preparar para a crucificação. Normalmente não haveria tempo para fazer o que eles fizeram. Conta Flávio Joséfo que as crucificações eram tão frequentes que houve dias de haverem 500 crucificações. Então não dava tempo a brincar. Mas como neste dia só iam ter 3 crucificados, dava para dar vazão à crueldade dos soldados da guarda pretoriana. Então a primeira coisa que eles decidem é humilhar Jesus. E eles, sabendo que uma das acusações que pesava sobre ele era de ter se afirmado ser o rei de Israel, um deles tece uma coroa de espinhos e lhe enfia na cabeça uma coroa de espinhos. Rei que é rei tem que ter coroa. Uma coroa de espinhos. Rei que é rei tem que ter um cetro. E então colocam na mão dele um caniço, a guisa de cetro. Mas um rei tem que ter manto. Então eles pegam o manto e colocam sobre ele. E aí começam a bater nele com um caniço e dizer: diga quem foi que bateu, profetiza. E começam a se ajoelhar e dizer: salve, rei dos judeus, salve, rei dos judeus. Não sabiam eles que era a única coisa certa que eles estavam fazendo, embora que pelo motivo errado. E depois começa a fase de flagelação. Tiram o manto e Jesus começa a ser açoitado com um chicote romano. Esse chicote romano, ele era feito de tiras de couro, e amarrado nas tiras de couro havia pedaços de osso e de metal, de tal maneira que quando o chicote batia no condenado, arrancava parte da sua pele. Jesus foi açoitado, 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 até cansarem o braço. Quando não tinham mais forças para o açoitar, então o tomaram e o levaram para ser crucificado. Trouxeram uma cruz e colocaram sobre Jesus. O caminho que Jesus Cristo fez saía pela porta de Damasco, passava pelo mercado e seguia para o Gólgota. O Gólgota, queridos, não é como a maioria dos quadros o pinta, distante
algo fora da cidade. Não, não, era na porta da cidade, era uma via pública, porque a crucificação, ela tinha um motivo didático. O crucificado precisava ser visto sofrendo por quem passava. Então era importante que o lugar de crucificação fosse um lugar público, movimentado. E o caminho passava pelo mercado. E quando Jesus vai a caminho do mercado e os soldados não param de açoitar, ele vai cair ao chão. Com esta queda, a lei determinava que este homem deveria ser decapitado aqui onde ele caiu. Se o condenado não podia levar a cruz até o lugar de crucificação, ele teria que ser morto no lugar. Mas não tinha graça se ele fosse morto à espada. Os soldados queriam vê-lo agonizando na cruz. Então dão um jeito de levantar Jesus, e um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, por isso que se chama Simão Cirineu, vai passando, é obrigado a ajudar Jesus a levar a cruz. Não foi um ato de misericórdia dos soldados, foi para que a brincadeira, a crueldade não acabasse antes do tempo. Chegaram no lugar chamado Caveira, o Calvário, o Gólgota, e ali ele foi crucificado entre dois malfeitores, e já que ele ia morrer, não tinha por que desperdiçar a roupa, por que desperdiçar o manto, e o texto diz que dividiram as peças de roupa e sobre o manto lançaram sortes. Queridos, isso está predito séculos, 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 milênios antes. No Salmo de número 22 está descrito a crucificação. A morte por crucificação era uma morte por asfixia. O condenado tinha que sustentar o peso do corpo nos cravos, e quando a dor era demais, o corpo pendurava. Quando o corpo pendura, ele não tem como respirar, ele precisa expandir as costelas, e então ele tem que puxar o corpo nos cravos, respirar. Quando ele não aguenta, cai. Depois, até a hora em que ele não pode mais puxar o corpo, e então ele morre. A multidão que estava assistindo à crucificação julgava aquela cena, e muitos diziam: isso é um amaldiçoado, se está nessa condição é porque é ruim demais. Outros diziam: é um impostor, desça daí e nós vamos crer nele. O texto diz que ele foi crucificado entre dois malfeitores. Me chama a atenção serem dois, porque não somente um, ou porque não três ou quatro. Ah, queridos, é que esta cena é didática.
Esta cena é o retrato de toda a humanidade. Dois malfeitores, e não faz a menor diferença se eram duas beatas, ou dois pastores, ou dois padres, ou duas crianças, não faz diferença, eram dois pecadores. A diferença está em que este pecador do lado esquerdo, que a tradição chama de gestas, a Bíblia não diz, a tradição chama de gestas ou mau ladrão, dizia: se tu és filho de Deus, sai da cruz e tira a nós também. O outro ladrão, que a tradição chama de Dimas ou bom ladrão, repreendia o companheiro dizendo: tu não temes a Deus, nem mesmo estando em igual sentença? Nós, com justiça, porque os nossos atos merecem essa cruz, mas este homem nenhum mal fez. Como é que aquele rapaz sabia a respeito? E ele se vira para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele rapaz não era parte do colégio apostólico, não frequentou curso de teologia e sabia de Jesus tudo o que precisava saber. Chama Jesus de Senhor. As autoridades religiosas não faziam. Diz a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele sabia que Jesus ia para o céu, ele sabia que Jesus voltaria, e Jesus lhe diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Sabe, queridos, não é fruto de erudição, não é fruto de esforço humano entender quem Jesus é revelação de Deus, é a ação do Espírito Santo. Se você já entendeu isso, é porque Deus te revelou, é porque o Espírito Santo te fez entender. Ninguém entende o Calvário, ninguém entende que aquele homem esfolado, açoitado, humilhado, rasgado, é o Filho de Deus. Ninguém entende, só quem sabia disso era Jesus e o próprio diabo. Portanto, querido, se você já entendeu esta mensagem, foi o Espírito Santo que te revelou. Se você está entendendo agora pela primeira vez, é o Espírito Santo que está te revelando. Mas eu quero lhe chamar a atenção para que você imagine esta cena não vista pelos sacerdotes, não vista pelos apóstolos, não vista pelos malfeitores, mas imagine esta cena sendo vista pelos céus. O que os céus terá pensado ao ver esta cena? O que os anjos terão pensado vendo esta cena? Eu imagino o arcanjo Miguel e todas as hostes celestiais na ponta dos cascos, num pé e no outro, esperando a hora em que viria a ordem do Pai para que eles viessem e para que eles estraçalhassem aquelas pessoas, aquele cara que havia cravado os cravos nas mãos e nos pés, aquele soldado que fizera a coroa de espinhos, o outro que arrancara a sua pele com os açoites. E eu imagino os anjos lá no céu, num pé e no outro, num pé e no outro, para descer, para ajeitar as coisas, e olhavam para Deus, e Deus não dava a ordem, e olhavam, e Deus não dava a ordem. Queridos, Deus nunca deu a ordem, embora tenha sido muito sofrido para ele,
mais sofrido do que é para qualquer pai ver o seu filho morrer, porque a maioria dos pais, ao verem seus filhos morrendo, não tem o poder de interromper o curso da morte, mas Deus tinha o poder, só precisava ele dizer: basta, não tem mais morte, e aqueles anjos viriam e fariam o maior escarcéu, e não ia sobrar nem caco de soldado romano, nem de sinédrio, nem de ninguém daquele pessoal que gritou: crucifica-o, crucifica. Mas a ordem não veio. A ordem não veio por minha causa, porque Deus me amava. A ordem não veio por tua causa, porque Deus te ama. A ordem não veio por causa do soldado que segurou o martelo para enterrar os cravos, porque Deus o ama. A ordem não veio por causa do soldado que fez a coroa de espinhos e lhe enterrou na cabeça, porque Deus o amava. A ordem não veio por causa daqueles ladrões, porque Deus o amava. A ordem não veio por causa do amor de Deus. E o amor de Deus segurou Deus. E Deus, imagino, foi chorar sozinho. Sim, porque pai que é pai chora ao ver o filho morrer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por mim e foi por você que Deus deixou que a morte seguisse o seu curso. Era a hora nona, desde a hora sexta, meio-dia, até a hora nona, 3 horas da tarde, houvera trevas sobre a terra. Lá no templo, um fenômeno aconteceu. O véu foi rasgado de cima a baixo. No cemitério, um sinal aconteceu. Sepulcros se abriram. No chão, um sinal aconteceu. A terra tremeu. A terra tremeu. O sol escureceu. Sepulcros se abriram. O véu do templo foi rasgado. Mas o maior de todos os milagres é que naquele exato momento Satanás estava sendo derrotado, e naquele exato momento nós estávamos sendo salvos, nós estávamos sendo perdoados, nós estávamos sendo recebidos por Jesus como filho amado. Mas era o começo de um Shabat, e o corpo não podia ficar na cruz. Então o corpo de Jesus foi retirado sem vida. Não precisou que suas pernas fossem quebradas, como aconteceu com os outros condenados. Ele já estava morto. O seu peito foi traspassado por uma lança do soldado e saiu água e sangue, no indicativo de que a morte já havia se instalado. Então José de Arimateia e Nicodemos pedem a Pilatos o corpo de Jesus e levam o corpo de Jesus para um túmulo novo, de propriedade de José de Arimateia, escavado na rocha, que ficava ao lado do lugar da crucificação. Ali havia um jardim e ali havia água para limpar o corpo de uma forma mínima, mas ainda assim precisava. Então, eles fizeram uma preparação mínima para que Jesus fosse sepultado. Colocaram lençóis, envolveram
e ele foi colocado no túmulo de José de Arimateia, e uma grande pedra foi rolada e colocada na frente. E o texto diz que começava o Shabat e os judeus descansaram conforme as Escrituras. E nós vamos descansar também.